Em todo o mundo, senhora presidente, se comemora no dia 5 de junho o Dia Mundial do Meio Ambiente, data de maior importância que nos convida a uma reflexão e, principalmente, uma ação, presidente. Afinal, de todas as questões que afetam a humanidade, a questão do meio ambiente talvez seja a mais crucial, na medida que ela tem um caráter efetivamente global. Os problemas ambientais não respeitam fronteiras. Os efeitos de uma ação nociva praticada por uma comunidade, por uma cidade ou por um país se estenderão para outras comunidades, outras cidades e outros países. Aliás, é espantoso que essa consciência que temos atualmente sobre o meio ambiente seja um fenômeno relativamente recente. É espantoso que os meios em respeito ao meio ambiente não sejam um traço fundamental de toda e qualquer cultura civilizada desde o seu início. De qualquer modo, nos dias de hoje é claro e evidente que não há possibilidade de crescimento no longo prazo sem levar em conta a sustentabilidade, a conservação e a preservação. Tanto é assim que as Nações Unidas escolheram como tema deste ano o conceito da economia verde, seguido da pergunta: ela te inclui? É uma pergunta que todos os líderes de todas as cidades e países do mundo deveriam estar se fazendo neste exato momento, especialmente os líderes brasileiros, pois somos, pela segunda vez, o país anfitrião dos principais eventos comemorativos do Dia Mundial do Meio Ambiente, que se completa seu 40º de aniversário no ano de 2012. E o que é essa economia verde, senhora presidente? Em resumo, uma economia que, com meta principal a ser atingida, não é o crescimento a qualquer custo, mas o crescimento com qualidade de vida, com inclusão social, com eficiência dos recursos e sustentabilidade. A crise financeira de 2007 deixou claro que os problemas do modelo de crescimento que o mundo vinha adotando. Agora, que a pior crise que passou e os países mais afetados voltaram a apresentar algum crescimento, o momento é ideal para que reflitamos sobre as mudanças pelas quais precisam passar os modelos de crescimento que vimos utilizando. Juntamente com a Rio+20, os eventos vinculados ao Dia Mundial do Meio Ambiente representam uma oportunidade preciosa para que discutirmos essas questões. Mais de 8.500 atividades já foram registradas na página das Nações Unidas que criaram na internet para divulgar os eventos. São palestras, exposições, festivais, eventos comunitários, mutirões, concertos, enfim, uma série de iniciativas voltadas a estimular a reflexão e a ação em prol do meio ambiente, senhora presidente. Esses milhares de eventos nos fazem lembrar, inclusive, da famosa expressão: pensar globalmente, agir localmente. A reflexão pode e deve ser mais ampla possível, porém, a maioria de nós está restrita a ações localizadas, que não podem ser menos importantes e nem menos modestas. Pelo contrário, é o acúmulo dessas iniciativas aparentemente pequenas que provocam uma grande transformação, e com o meio ambiente não poderia ser diferente. Aqui no Congresso Nacional, nós parlamentares temos a oportunidade, eu iria além, o dever de contribuir para a consolidação da economia verde no Brasil. Temos vários projetos recentes que passaram por aqui e que se tornaram leis, que têm colocado o Brasil nos trilhos da sustentabilidade. Cito o exemplo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que cria a erradicação dos lixões, estimulando a reciclagem e dando mais qualidade de vida às milhares de famílias. Cito ainda algumas iniciativas que tive a oportunidade de propor nos últimos meses, com as quais busco contribuir para a solução de problemas ambientais que afetam o nosso país, presidente. A proposta de emenda à Constituição número 51 que apresentei em junho de 2011 institui o Fundo de Revitalização Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável da bacia do nosso querido Rio Parnaíba. Será um fundo propositório com duração de 20 anos que pretende recuperar esse símbolo para o estado do Piauí. O Rio Parnaíba percorre todo o meu estado. Seu delta é um dos principais pontos turísticos piauienses e do país. Há trechos de uma beleza indescritível, senhor presidente, indescritível, e uma biodiversidade exuberante. Mas, ainda assim, o Rio Parnaíba está ferido de morte pelo desmatamento, pela poluição, por uma série de problemas causados pela construção da usina de Boa Esperança.
A PEC irá garantir que, no prazo de 20 anos, recursos de ordem de 2 bilhões de reais serão empregados para o custeio de programas e projetos governamentais para a recuperação do nosso rio Parnaíba e seus afluentes. Uma rede hidrográfica de fundamental importância, não apenas para o Piauí, mas para todo o estado do Maranhão e de todo o Nordeste. Nesse ano de 2012, apresentei 2 projetos de lei que acredito merecerem a menção neste pronunciamento: o PLS 94 e o PLS 158. O primeiro cria a necessidade de apresentar nos projetos licitatórios de exploração para o petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos, planos de emergência para casos de vazamento ou derramamento de óleos e de seus derivados. O segundo confere prioridade ao exame de patentes verdes sobre os demais pedidos de patentes de invenção. Os 2 projetos e a PEC são 3 proposições legislativas distintas, senhora presidente, mas que têm em comum o fato de propor ações efetivas em favor da proteção ambiental, da sustentabilidade, do uso racional dos recursos do meio ambiente. São ações isoladas, mas que harmonizam a estratégia mais ampla de tornar o nosso país uma economia verde, no qual o crescimento se manifeste da forma mais de inclusão, que cria uma grande inclusão social, de maior bem-estar, maior preservação ambiental e mais eficiência energética. Que não percamos, portanto, essas inúmeras oportunidades que estão se oferecendo ao Brasil de avançar no sentido do desenvolvimento humano, em justiça social, em preservação que caminhe a lado, em plena harmonia com o nosso meio ambiente. Desejo todo sucesso a todas as iniciativas voltadas para o Dia Mundial do Meio Ambiente e que a Conferência Rio+20 também tenha excelentes resultados para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, senhora presidente.